Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal de Hardware do CFRC, Instalação e Reparação de Computadores, de Marvila. Neste vídeo vamos falar sobre os processadores, o cérebro dos computadores. Vamos explicar o que é um processador e para que é que serve. Vamos falar-vos do processo de fabrico e da sua história. E ainda vamos dar-vos pormenores sobre o seu funcionamento. Espero que gostem. O que é um processador e para que é que serve? Um processador é o principal componente eletrónico de um computador. Também é conhecido por cérebro do computador, pois é ele que está responsável pelos vários cálculos matemáticos que estão por detrás das várias tarefas que um computador executa. Basicamente, a função do processador é fazer cálculos matemáticos e processamento de dados. Principais marcas de processadores. Atualmente no mercado temos dois grandes fabricantes de processadores. Duas grandes empresas que fabricam processadores de alta qualidade. A AMD e a Intel. São empresas conhecidas mundialmente e tenho quase a certeza que já ouviram falar delas. Modo de fabrico. O modo de fabrico de um processador tem vários processos, desde o mais simples ao mais complexo. De uma forma simples, vamos tentar explicar-vos como se processa tudo. Primeiro, é extraído o silício, que é retirado a partir da areia. O silício tem que chegar a um nível de pureza de quase 100%. Depois de o silício estar purificado, o resultado que se obtém é uma espécie de cilindro, que pesa quase 100 kg e tem um tamanho grande. Este cilindro é dividido em discos, em fatias com 1 mm de espessura. Este disco também são chamados de wafers. Tem uma composição química perfeita, e é onde os transistores são colocados depois de um laboratório de 100 mil vezes mais limpos que uma sala de cirurgia, por trabalhadores que usam fatos especiais. Depois dos discos de silício estarem num ambiente apropriado, é necessário aplicar o processo de fotolitográfico. Este processo é o que vai determinar o desenho principal do processador. Depois é realizada uma transferência do diagrama dos circuitos para o wafer. Com a ajuda de uma luz ultravioleta, a luz incide sobre o circuito que reflete o desenho numa lente e passa para o wafer. O cobre é adicionado na estrutura do processador. Ele serve para ligar milhões de transistores. O cobre preenche os vários espaços que sobram no wafer. Depois de estar tudo devidamente ligado, temos circuitos integrados que vão trabalhar em conjunto. Depois retira-se o excesso de cobre para o wafer que mantenha a mesma espessura. Por fim, um número absurdo de contactos é adicionado à parte contrária do wafer. O wafer é cortado em várias partes para gerar vários processadores. No entanto, cada pedaço do wafer não é uma CPU, mas apenas um die. Nome dado ao circuito principal, o die é colocado sobre uma base metálica, que é a parte de baixo do processador, e será responsável por interligar os circuitos internos da CPU, como os componentes da placa-mãe. Outros componentes semelhantes a uma chapa metálica é colocado em cima da die. Este item é conhecido como heat spreader, espelhador de calor, e servirá como um dissipador. É no heat spreader que são adicionados ao longo do fabrico o modelo do processador e futuramente será o local onde colocam a pasta térmica. Outra característica marcante é a quantidade de bits com que o processador trabalha em cada instrução. Quanto maior for o número de bits com que o processador trabalha, melhor será o seu desempenho. Essa quantidade de bits é a quantidade de dados que o processador consegue trabalhar de cada vez. Nos processadores existe um tipo de memória chamada memória cache, que se situa entre a memória principal e o processador e serve para que o processador armazene os dados que mais utiliza. Os processadores consultam a memória cache, permitindo que os dados sejam processados com maior eficácia. Caso o dado não seja encontrado na memória cache, aí sim o processador vai procurar os dados na memória RAM, sendo este um processo mais lento. Existem vários níveis de cache nos processadores atuais. Quanto mais próxima a cache estiver do processador, mais rápida se torna. À medida que aumenta o clock de um processador, mais este gerava calor e tinha mais desgaste. Para solucionar o problema do aumento de desempenho dos processadores, os engenheiros pensavam em processadores com mais um núcleo, ou seja, é como se cada processador tivesse dois processadores ou mais processadores num só. Em vez dos processadores liberarem apenas um processo de cada vez, passam a realizar vários processos, um por cada núcleo, melhorando consideravelmente o desempenho. A explicação das unidades MHz e GHz. O Hertz é uma unidade de medida de frequência. Ela deriva do Sistema Internacional de Medidas. O Hertz é equivalente aos ciclos por segundo e pode ser usado para medir a frequência de ondas sonoras como o rádio, as batidas do coração, a frequência de um processador de computador, com medidas de desempenho do mesmo. 1 Hz é equivalente a um ciclo, 10 Hz, a 10 ciclos, 100 Hz a 100 ciclos e assim por diante. Megahertz e gigahertz. Depois de se juntar tudo, o processador será testado mais uma vez. Durante o processo de fabricação, ele já foi testado diversas vezes. Caso os testes indiquem que tudo está normal, o produto será embalado. Evidentemente,
Este processo segue padrões rígidos. Afinal, todas as CPUs devem chegar ao mesmo padrão de qualidade até ao consumidor. Funcionamento básico. Depois de vos falarmos sobre o processo de fabrico, convém esclarecer alguns conceitos que vão servir para que vocês fiquem a perceber melhor como funciona o processador. Todas as atividades num computador devem ser sincronizadas. É para isso que existe o clock, que sincroniza as tarefas do computador, sendo que a cada pulso de clock os dispositivos executam as suas tarefas, param e vão para o próximo ciclo de clock. O clock é medido em hertz. Cada hertz representa o número de ciclo de clock por segundo. Se um determinado equipamento trabalha a 100 Hz, quer dizer que ele consegue executar 100 operações de ciclo de clock por segundo. Num processador existe o clock interno, que é a frequência que os processadores trabalham. Porém, existe o clock externo, ou o FSB, Frontside Bus, barramento frontal, que existe devido às limitações físicas. No caso, o processador não pode se comunicar na mesma velocidade do seu clock interno. Assim, no caso de comunicação entre ambos, é utilizado o clock externo, que é de menor frequência. É importante deixar claro que mesmo dois fabricantes de processadores afirmando que o clock interno e os seus processadores são iguais, a arquitetura interna de cada um dos processadores é diferente, dando um rendimento diferente entre os dois processadores. Extensões ou grandezas usadas quando os valores de hertz são muito altos e, portanto, ficaria mais simples ter uma notação compatível. Overclocking. Overclocking é o nome que se dá ao processo de forçar um componente de um computador para trabalhar numa frequência mais alta em hertz do que a especificada pelo fabricante. Apesar de haver diferentes razões pelas quais o overclock é realizado, a mais comum é para aumentar o desempenho do hardware. Hyperthreading é uma tecnologia proprietária da Intel, usada para computação paralela em processadores x86. Essa tecnologia faz com que cada núcleo do processador possa executar mais de um processo de cada vez, tornando o sistema mais rápido quando se usam vários programas ao mesmo tempo. História dos processadores. Para terminar, vamos falar-vos um pouco sobre a história dos processadores. O processador, também conhecido como CPU, é fundamental dos computadores. História dos processadores. Para terminar, vamos falar-vos um pouco sobre a história dos processadores. O processador, também conhecido como CPU, é a peça fundamental nos computadores. E não estamos falando dos computadores, telemóveis, tablets. Todos esses dispositivos precisam de processadores para funcionar. Esse componente é responsável por carregar e realizar as operações aritméticas e lógicas que os programas de computador precisam executar. O Intel 4004 foi o primeiro microprocessador a ser lançado em 1971, sendo desenvolvido para o uso de calculadoras. Essa CPU operava um clock máximo de 740 kHz e podia calcular até 92.000 instruções por segundo. Ou seja, cada instrução gastava cerca de 11 microsegundos. Com o sucesso do 4004, a Intel desenvolveu o processador 8008 em 1972. Era um processador de 8 bits com barramento externo de 14 bits e capaz de endereçar 16 KB de memória. Seu clock trabalhava numa frequência máxima de 0,8 MHz. As séries de processadores Intel e AMD marcaram época no mundo da informática, através de suas diferentes versões. Pentium, Intel, lançado em 1993, apresentava várias melhorias sobre o 80.486. O seu clock inicial era de 100 MHz, o qual chegou a atingir 200 MHz com o passar do tempo de desenvolvimento. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham ficado a saber mais sobre processadores. Subscreva o canal de hardware do CFRC. Obrigado.